Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando com vocês é o Daniel, da Daniel Electric. Hoje, primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos estar falando um pouco sobre circuito elétrico, certo? Quero dizer a todos que tem muitas pessoas que não compreendem muitas coisas às vezes e aí recorre ao YouTube, aos professores, né, de plantão e provavelmente peço que eu possa, né, tirar vocês dessa inércia zero e dar um fluxo para vocês ir para o Oriente, ok? Seguir, sem dúvidas. Ok, vamos lá. Circuito elétrico. Primeira aulinha de hoje, vamos falar um pouco sobre circuito elétrico. Um circuito elétrico, como está dizendo aqui, é um trajeto pelo qual a corrente elétrica passa. Certo, mas só isso? Não. Está falando aqui que para existir um circuito elétrico é preciso três elementos: a fonte, o condutor e o consumidor. A fonte, no caso, muitas pessoas vão entender fonte como a fonte do notebook, a fonte de bancada. Pode ser, pessoal, isso daí também. Mas quando se referimos à fonte, se referimos à alimentação desse circuito. Por exemplo, na sua casa você tem as tomadas, que você liga os seus aparelhos eletrônicos, você carrega seu celular, você conecta a sua televisão. Isso é a fonte. E no caso, para que a tensão, né, como chamamos, a unidade tensão, chegue até o seu aparelho, você precisa de um condutor, que nesse caso são os fios, os cabos, assim vai. E o consumidor, que seria o aparelho que está consumindo esse tipo de energia elétrica. Ok? Até aqui deu para entender? Vamos falar sobre associações de resistência. Para você entender um pouco do circuito elétrico, você precisa também entender um pouco da associação de resistência. Certo? Vou pegar uma outra caneta aqui. Na associação de resistência temos três. Vamos estar tratando dessa primeira, que é a associação série. A associação série funciona dessa maneira. Você tem aqui um caminho de A a B, em que há resistências aqui. O que é resistência? Mais para frente a gente vai entender um pouco sobre a resistência. No caso aqui, para entender um pouco melhor esse caminho, eu coloquei aqui uma resistência como se essa resistência aqui fosse um chuveiro. Então imagine um chuveiro aqui, não eu não consegui desenhar muito bem o chuveiro, então deixei para lá. Mas ó, imagine que isso daqui seja um chuveiro. Outro chuveiro, outro chuveiro. A resistência desse chuveiro é de 1000 ohms. Para frente também a gente vai aprender o que é o ohm, essa unidade de medida aqui também. Mas passou um pouquinho a corrente e veio para outro chuveiro. Para esse, denominado de R2. Tem o R1 e o R2. Esse chuveiro é de 2000 ohms, certo? Aí veio para cá a corrente, passou por esse chuveiro R3 de 5000 ohms e terminou aqui no ponto B. O que eu quero que você entenda aqui? Primeiro, vamos começar daqui. R1, porque é de resistência 1, R2 resistência 2 e R3 de resistência 3. Isso para facilitar melhor. A corrente está vindo aqui, passou por esse chuveiro, por esse, certo? O que acontece aqui? Como que eu vou determinar a resistência equivalente desse circuito aqui, que chamamos de REQ, que é REQ, resistência equivalente? Como que eu determino? Como só a corrente está vindo aqui, passou por aqui, veio, chegou ao ponto B e pronto, não houve derivações, não houve, vamos dizer assim, prolongamentos, a corrente não se desviou como numa associação paralela, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Ok? Tem três tipos de resolver esse pequeno probleminha. A gente vai usar a fórmula a segunda e terceira fórmula para o entendimento. Se você entender melhor, eu vou deixar a primeira em um outro exercício um pouquinho mais complexo. Ok? RP
é o resultado de uma resistência entre outra, certo? Então aqui, RP que é igual a 1 sobre 1, né? Aí aqui tem 1, mais 1, mais 1. Sobre R1, R2 e R3. A outra é RP, que é igual a R1 vezes R2 e R1 mais R2, certo? Na resolução aqui, vamos usar primeiro essa fórmula aqui, que é R1 vezes R2 e R1 mais R2. No caso aqui, como você tem 0 ohms aqui e 0 ohms é quase que inútil, então a gente descarta. A gente só vai pegar essas duas resistências aqui, que são de 2 ohms. E vamos lá. Vamos usar essa primeira fórmula. Então vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. E 2 mais 2, que é igual a 4. O que você faz aqui? Divide. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 que? 1 ohm. Certo? Resposta correta aí, tá bom? E o terceiro tipo, que a gente pode usar aqui, a terceira solução, é RP, que é igual a R sobre N. R, que é o valor em ohms, e N, resistência iguais. Mas preste atenção, você só pode usar esse terceiro tipo quando as duas resistências forem iguais. Por exemplo, 2 e 2, 30 e 30, 60 e 60, 40 e 40, 50 e 50. Assim, se for aqui, por exemplo, se fosse 2 e 3, não poderia usar. Você só pode usar quando as resistências forem iguais. E aí essa fórmula é muito fácil. Você pega a resistência, coloca aqui e divide por 2. No caso a resistência é 2, então é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então bateu com aquela fórmula. Você viu como que é muito mais fácil? Não é difícil, pessoal. Um certo filósofo dizia que o difícil é o fácil que você não aprendeu. E assim, pessoal, a gente vai trabalhar usando essa pequena formulinha aqui. Eu falei que a gente ia usar nenhum outro exercício. Vamos lá, bem rapidinho aqui para mostrar para vocês como essa formulinha é fácil. A gente vai pegar esse circuito paralelo aqui, em que você tem resistências de 4 ohms, 6 ohms e 2 ohms. Então vamos lá. Nomeando essas resistências, a gente tem 4 ohms aqui, 6 ohms aqui e 2 ohms aqui. Agora a gente vai tirar um mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 2. Certo? Vamos lá. 4 dividido por 2 é 2. Aqui, 6 dividido por 2 é 3. E 2 dividido por 2 é 1. Ok? Por 2, 2 dividido por 2 é 1. Dá até para dividir 3 por 2, mas vai dar um número decimal. A gente não quer um número decimal, quer um número concreto. Então, continua o 3 aqui. E aqui, continua 1. Agora a gente vai dividir por 3. Agora sim, 1 aqui. 3 dividido por 3 é 1. Mínimo múltiplo comum entre esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Ok? A gente coloca o 12 aqui. E vamos fazer o seguinte. 12 dividido por 4. A gente vai fazer o resultado que der aqui. A gente faz vezes 1. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó, aqui é uma divisão. E aqui uma multiplicação, ok? Então vamos lá, 12 dividido por 3, 12 dividido por 4 é igual a 3, né? Já dei até a resposta. Mais, por que o mais? Daqui, ó, 12 dividido por 6 é igual a 2, vezes 1 é 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, vezes 1, 6. Certo, pessoal? Então, não é difícil, é muito fácil de você entender, é só analisar, ok?
Então, ó, agora a gente faz aqui a soma. Aqui vai dar 11 ohms sobre 12. Então o que a gente faz? O maior a gente joga para cima. Então é 12 sobre 11 ohms. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva, compartilhe. Ajude a gente a crescer aí, pessoal. Deus abençoe, proteja e guarda a todos. Amém?